Olá, meu amigo, olá, minha amiga, que Deus te abençoe grandemente, viu? Esse é o desejo do coração do pastor Marcos Cruz. O desejo que Deus te fortaleça, que Deus te capacite, o desejo que Deus possa honrar a sua fé. Eu sei que você é uma pessoa determinada, é uma pessoa cheia de ousadia, mesmo você que talvez esteja passando por uma situação meio difícil na vida, uma situação talvez que esteja te trazendo aborrecimentos, talvez você esteja passando por alguns contratempos. Isso daí acontece com todo mundo, viu? Mas eu acredito que o Senhor é bom. O tempo todo Deus é bom. Este é o seu programa, A Hora do Fone. Deus tem levantado homens para o evangelho da salvação, para que a boa palavra de Deus chegue aos ouvidos daqueles que necessitam. Eis que neste momento, chegando para abençoar sua vida, o homem de Deus, pastor Marcos Cruz, trazendo uma palavra de reflexão da boa palavra do evangelho para o seu coração. Muito bem, olha que bênção de Deus. Maravilha, hein? Maravilha, mais um dia, a gente aqui juntinhos, para ouvirmos da santa palavra de Deus. E eu quero agradecer a Deus por sua vida, viu? Agradecer a Deus porque você é uma pessoa abençoada. Você é uma pessoa pela qual Deus tem um carinho tão grande por você. Você nem imagina. Você não imagina o quanto Deus ele tem um carinho por você. Por isso que eu disse aqui no início que Deus é bom o tempo todo e que o tempo todo Deus é bom. Eu disse isso no início da nossa programação. E aí quando eu disse isso, eu começo a pensar e analisar e ver a palavra. Eu me deparo quando o salmista diz assim: olha, quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, mas que se curva para ver o que está acontecendo na terra. Sabe aquele seu momento de busca, aquele seu momento de oração, aquele seu momento de comunhão, comunhão entre os irmãos, de repente ali na sua igreja, ou talvez você sozinho no seu quarto, no seu momento de reflexão, ou naquele momento onde você está ouvindo a santa palavra de Deus através até mesmo dessa programação, a hora do fone. É nesse momento que Deus tem se curvado para ouvir você, para atender você, para falar com você, para ensinar a palavra, para fazer com que realmente você se sinta mais próximo de Deus. Consegue me entender? E aí eu vou dizer uma coisa para você. Ele faz isso porque ele mede o ser humano de uma forma diferente dos demais. Ele não é como o homem que... O homem, na realidade, ele consegue ver as pessoas de uma forma diferente. Sabe como que o ser humano ele mede o outro? Ele mede por aquilo que o outro tem muitas vezes. Consegue me entender? Ele mede dessa maneira. Se a pessoa tem um bom carro, se a pessoa tem uma boa casa, se a pessoa, de repente, ela tem muito dinheiro no banco, se a pessoa tem uma formação superior elevada, de repente, aquela lá, ela é pós-graduada em tal coisa, ela é bacharelada em tal área, ela tem uma formação superior bem diferente das nossas. Meu Deus, quem é ela? É a tal pessoa. Então medem por aquilo que a pessoa possui. Só que sabe como que Deus mede o coração de alguém? Ele mede por aquilo que a pessoa ela realmente é. Ele mede a sua integridade, sua sinceridade, sua honestidade, sua maneira de tratar as pessoas. É isso que ele olha. É isso que ele mede. Ele mede pelo tamanho da fé que há no coração daquela pessoa. Pastor, mas pelo tamanho da fé, olha, eu vou ser sincero para você. Quando eu falo a respeito do tamanho da fé, eu me lembro até da própria palavra de Deus. Diz assim que se a gente tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, sabe o que Deus está dizendo com isso?
que na realidade não importa o tamanho da nossa fé, o que importa é que acreditamos nele. Só isso. Então ele não vem para também ficar medindo a intensidade da nossa fé, não. Ele só quer saber disso. Você acredita em mim? Acredito. Então continua me buscando, continua me adorando, continua na minha presença. E aí é dessa maneira que ele nos enxerga. É dessa maneira que ele te vê, entendeu? Por aquilo que você realmente é. Ao contrário do ser humano. E aí, quando eu olho para a palavra, eu até começo a lembrar do que está escrito lá em Lucas, capítulo 15. A Bíblia diz que Jesus estava trazendo um ensinamento tão de Deus para a vida de algumas pessoas ali. Só que por um outro lado, essa palavra que haviam líderes religiosos, alguns sacerdotes, alguns fariseus, estudiosos da Bíblia, conheciam a Bíblia de cor e salteado. Ponto a ponto eles conheciam a Bíblia. Só que tinha uma diferença. Não adianta a pessoa só conhecer a Bíblia. Ela tem que viver a Bíblia. E o segredo que a Bíblia nos traz para fazer com que tenhamos uma vida bem-sucedida na terra é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E aí a questão é essa. A questão que o ser humano ele não está conseguindo amar ao próximo. Porque se amasse ao próximo, não iria ficar medindo o próximo por aquilo que ele tem, mas iriam medi-lo por aquilo que realmente essa pessoa é, por aquilo que ela significa. Todo ser humano tem um significado, todo ser humano significa alguma coisa, mas pessoas agem com indiferença. E aí quando nós olhamos para essa palavra, realmente eu presencio isso, porque a Bíblia diz que esses sacerdotes, esses líderes, entendeu? Esses fariseus comentavam entre si, mas quem é esse Cristo que diz que é filho de Deus, mas fica comendo com pecadores, fica comendo com publicanos, com essas pessoas que cometem erros, cometem pecados? Quem é esse Cristo? E aí, queridos, olha aí onde aqui está a diferença entre Cristo e entre o ser humano, entre as pessoas. Você acha que mudou muito daquela época para as épocas atuais? Aí eu vou dizer para você, infelizmente, não mudou muita coisa. Porque até hoje as pessoas medem o outro exatamente da mesma forma e julgam totalmente da mesma maneira. Só que fica tranquilo, de repente você que está se sentindo menosprezado, talvez porque você tem pouco, talvez porque você não tem tanto estudo, e aí você se sente uma pessoa desprezada, uma pessoa rejeitada, uma pessoa mal amada, sabe? Uma pessoa que muitas vezes sofre represálias no seu trabalho, sofre perseguições, até mesmo dentro do seio da família, dentro do convívio social, dentro da sua própria igreja. Isso pode acontecer, mas entenda isso. O que acontece, o que diferencia Deus das outras pessoas é isso, tá bom? E aí ele está se aproximando de você. Então, independentemente se você tem sofrido isso na sua vida, pastor, as pessoas têm me julgado por aquilo que na realidade eu não tenho, eu gostaria de ter para ser alguém na vida. Olha, você não precisa pensar dessa maneira, porque você tem a maior riqueza de todas. Você tem Cristo no coração. Você tem Deus no coração. Tá bom? Você tem esse Cristo lindo. Olha, então fica tranquilo, tá? Acredite. Ele sempre estará com as mãos estendidas para você. Mesmo que o mundo lhe trate com desdém, com indiferença, que não lhe olhe nos olhos, sabe? Mesmo que o mundo não lhe acolha, mesmo que as pessoas não liguem para você, mesmo que te desprezem, entenda isso. Cristo
ele te olha de uma forma diferente. Tá bom? Tanto que, se você olhar para a palavra, este Cristo, ele olha para o coração que está contrito, quebrantado e com vontade de mudar. Isso acontecia com os publicanos. Isso acontecia com os pecadores. Por isso que Cristo se sentia bem com eles e eles com Cristo. Porque o que aproximava Cristo deles era este coração sensível e quebrantado, dizendo: eu preciso mudar. Eu entendo que eu sou pecador. Eu sou um publicano, eu sou um cobrador de impostos, eu sou isso, eu sou aquilo. Muitas pessoas pensavam dessa maneira. Não, agora eu não vou mais pecar contra o meu Deus. Eu não quero mais me voltar a este pecado. Eu quero ser diferente, eu quero uma mudança, uma transformação. Enquanto alguns ali estavam para receber essa transformação, para receber a esse Cristo que tinha esse poder de mudá-los, outros estavam ali para criticá-los. Então não fique triste pelas críticas que fazem contra você, tentando menosprezar você, tá bom? E te medindo por aquilo que você tem. Mas apenas confie e continue buscando aquele Cristo que olha, que zela de você e que te valoriza, não pelo que você tem, mas por aquilo que você é. Tá bom? É momento de oração com o pastor Marcos. Ligue a sua fé, a sua devoção e o seu coração em Deus. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, eu só tenho a agradecer a Ti, juntamente com essa pessoa que ora comigo. Agradecer ao Senhor porque o Senhor nos revelou nesse momento. O Senhor trouxe novamente a nossa lembrança de que o Senhor é grande, que o Senhor é poderoso para nos amar da forma que nós somos. Não apenas por aquilo que temos ou deixamos de ter, não, meu Pai. O Senhor ama a cada um de nós, por aquilo que representamos ao Senhor, por aquilo que verdadeiramente passamos para o Senhor com tudo aquilo que temos no nosso interior. É o nosso coração, é a nossa fé, é a nossa devoção que tem feito essa diferença na nossa vida. E te louvamos por isso. E entendemos, sabemos que muitas vezes nós derramamos muitas lágrimas, choramos muito, porque fomos ofendidos, porque às vezes, meu Deus, nos faltavam coisas, porque às vezes éramos taxados como apenas mais um no meio da multidão, uma pessoa comum, uma pessoa desprovida de riquezas. Mas entendemos no coração e agradecemos, porque nós relembramos hoje que a maior riqueza que alguém pode possuir na vida é ter o Senhor Deus dentro do nosso coração. Isso não há dinheiro no mundo que pague. Isso não há riqueza nenhuma que cubra, porque o Senhor está conosco. O Senhor é a nossa fonte de riqueza. O Senhor é o Deus que nos assiste. O Senhor é o Deus que nos prospera nessa vida. Então, meu Deus, continue conosco, sendo a nossa razão, a razão da nossa existência. Confirma, meu Pai, a bênção sobre este meu irmão, sobre essa minha irmã, sobre essa vida que acredita e que confia na grandeza do Senhor. Meu Deus, que essa pessoa fique debaixo da graça e da Tua proteção, é o que eu te peço. Em nome de Jesus, e que todos digam, graças a Deus. Muito bem, nós chegamos ao final de mais um programa. A nossa vontade era continuar, mas a gente sabe que não tem como fazer isso. Mas vamos deixar um pouco para o nosso próximo programa, não é verdade?
Então que Deus te abençoe, um forte abraço, um beijo no seu coração, tá bom? A Hora do Fone vai ficando por aqui. Então, eu desejo que no nosso próximo programa eu possa contar com a sua presença de novo, tá bom? Deus te abençoe e até uma próxima.